Então, gente, vamos lá, vamos reiniciar, na verdade, continuar nosso bate-papo, nossa conversa. Com esse vídeo vai ficar gravado aí para vocês. Quem não assistiu agora, assiste mais tarde, assiste quando tiver um pouquinho de tempo, mas sempre lembrando que não deixem acumular, porque se deixar acumular é complicado, vai acabar esquecendo alguma coisa, e aí aquela bola de neve é difícil de segurar, certo? Então, a gente vai começar com o conteúdo do sistema digestório. Fácil, tá, gente? Não é difícil, não. Na verdade, matéria de 8º ano considera mais fácil ou a menos difícil para quem trabalha com negatividade, né? É o mais fácil que tem, dentre todos os conteúdos que envolvem o ensino fundamental. Que ele vai trabalhar uma coisa que a gente tem contato de informação, a gente ouve muito falar disso aí. Certo? Falar do corpo manda falar da gente. Pô. Então, a gente consegue, com tranquilidade, ter muitas dessas informações que eu vou tentar passar para vocês. Então, o assunto passado, o assunto da unidade anterior, tá? Do capítulo anterior, foram os nutrientes. Tá? Lembra dos nutrientes, né? É o alimento, então, a capacidade de nutrição, o quadro clínico de acordo com o IMC, que é o índice de massa corporal, cobrado em questões, tá? Que eu passei para vocês. E aí a pessoa poderia estar abaixo do peso, tá? Com a normalidade, a sobrepeso, obesidade leve, moderada, mórbida, certo? Então a gente tinha os graus lá da obesidade. Desnutrição, tá? Que é a falta de alguns nutrientes, e aí a gente começou a analisar como é que deveria ser distribuído os alimentos, né? A gente está falando de comida. Então, como é que essa comida deveria ser distribuída? Essa comida é distribuída de acordo com uma pirâmide, monta uma pirâmide para a gente basear o que é que a gente precisa comer mais e, ao passar do tempo, aquilo que a gente vai precisar comer menos durante o dia, para manter o corpo estabilizado. Então, carboidratos complexos, tá? Vitaminas, poliminerais, proteínas, e aí o último grupo, que é o de alimentos hiperenergéticos, tá? Lipídios e carboidratos. Então, a gente estudou essas substâncias. A gente analisou água, a gente analisou minerais, vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Então, esses 7 componentes nutricionais, a gente percebeu como é que eles eram formados, e eu devia dizendo sempre durante as aulas e nos comentários que era importante que a gente definisse o quanto a composição, como é que cada uma daquelas substâncias eram formadas. Por exemplo, água e minerais, substância extremamente pequena, então não são fontes de energia, e como consequência você não tem necessidade de digerir para poder absorver. Então eu já falei um pouquinho de digestão ali, porque quando eu estava comentando aquele assunto, automaticamente era para você fazer uma relação com aquilo que a gente vai precisar explicar no processo digestivo, certo? Então, no sistema digestório, no processo digestivo. A gente analisou as vitaminas, que também são substâncias extremamente pequenas, com a necessidade diária muito baixa durante o dia. Para manter o corpo estabilizado, a gente precisa de miligramas, microgramas, tá? da substância. Então, é pequeno o valor que a gente precisa diário. Carboidrato, lipídio, proteína, a gente precisa de muito. Tá? Uma taxa um pouco maior. Carboidrato e proteína, principalmente. Carboidrato porque fornece energia, proteína porque é construtor, lipídio porque é construtor. E ácido nucleico aí na dieta para montar o material genético das células que estão se dividindo o tempo inteiro para manter o corpo estabilizado, tá? Pelo processo de divisão de mitose. Então, eu comentei tudo isso. Eu comentei, por exemplo, que os carboidratos têm os monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos. Desses, quais são os mais simples? Os monossacarídeos. São aqueles que você não precisa digerir para poder absorver. Ou se tiver um disacarídeo e um polissacarídeo, você precisa quebrar esses componentes em monossacarídeo para poder absorver. E aí eu já estava comentando com vocês a necessidade do processo digestivo. Lipídios, a mesma coisa, com álcool e ácidos graxos. Tá? As proteínas com seus aminoácidos, né? Proteínas, peptídeos, aminoácidos. Então, essa era a ordem. O DNA e RNA, nucleotídeo com ribose, desoxirribose e as bases nitrogenadas. Então, a gente vai precisar relembrar dessas informações que foram comentadas no capítulo de nutrientes, para que nesse a gente consiga entender como é que a substância é quebrada e como é que a gente vai fazer o processo de digestão. Fora isso,
aí a gente tem a estrutura do sistema digestório, certo? Bom, para entender essa questão, sistema digestório. Então, a gente vai precisar fazer duas coisas aí para o sistema digestório ter funcionalidade. Você lembra? Não sei se vocês recordam. Eu comentei a respeito dos tecidos, porque os tecidos vão se organizar e formar órgãos, e os órgãos vão se organizar e aí formar o sistema. Então, o sistema ele tem uma função em comum, certo? Então, a cada órgão do sistema digestório, ele tem uma função específica, particular, mas que em conjunto, ou seja, juntando todos eles, a gente tem basicamente duas funções do sistema. A função de ingerir, tá? O deglutir, ingerir, e a função de absorção. Ingerir, digerir e absorção. Tá? Praticamente isso. Então, porque a absorção é uma consequência, né? Para colocar esse nutriente do corpo e ele fazer parte da nossa constituição. Porque enquanto ele estiver no tubo, tá? Essa palavrinha, tubo digestório, que é o canal do sistema digestório, esse nutriente ainda não é nosso. Ele só é nosso depois que ele passa para a corrente sanguínea e a corrente sanguínea leva esse material lá para as células, para os tecidos mais adequados para poder armazenar. Certo? Então, a gente analisa essa estruturação do sistema digestório nesse esqueminha aqui, nesse slide, que eu vou passar para a turma. Coloquei aqui na apresentação, sistema digestório, capítulo 2. Certo? Então, a gente começa por aí. Então, primeiro passo, a gente vai precisar lembrar ou identificar quais são os componentes do sistema digestório. Simples. É só você lembrar da sequência. Eu creio que todo mundo já ouviu falar de boca, esôfago, estômago, intestino, reto e ânus nem se fala. Né? Você se irritou, feliz ano de novo para você. Certo, gente? Então, é muito comum a gente ouvir falar dos componentes do sistema digestório. Agora, o que a gente vai atrelar esse conhecimento que você já tem são as informações a respeito de funções específicas que possam passar despercebidas por vocês, porque vocês só viram isso lá no 5º ano, tá? Se não me engano, é no 5º ano que os professores de ensino fundamental menor passam, que os livros trazem. Então, como qualquer tipo de nível, a gente tende a fazer assim, desculpa a alergia, e complicando, né? Ou seja, aumentando a complexidade das informações, mais simples no fundamental menor, um pouco mais complexo agora e muito mais complexo mais na frente no 2º ano no ensino médio. Então, por exemplo, quando for tratar de sistema digestório, a gente trabalha com questão hormonal lá no ensino médio, tá? Que já complica um pouquinho mais as interpretações e as funções das substâncias como um todo. Quando eu falei para vocês de vitaminas, de proteínas, tal, então fiz um comentário razoável, porque no 9º ano e primeiro a gente comenta um pouquinho mais aprofundado. Então, a tendência é aumentar a complexidade das informações. Então, composição, começa por onde? Sempre por alguns órgãos específicos, lembrando que o sistema digestório também tem algumas glândulas que são extremamente importantes para a função do sistema. Então, o primeiro órgão, é a boca, tá? Aquele órgão que você vai colocar o alimento, que você vai fazer a primeira hidratação dele, ele já vem hidratado, mas você molha um pouquinho mais. Você vai triturar esse alimento, por mais que vocês comam rápido, tá, gente? A função da boca é mastigar, porque tem gente que come, parece que nunca viu comida na vida, já abre a comporta e parece que derrama o lixão da tralhadora. Ela colocando o alimento todo para dentro, para mastigar, certo? Então, a gente tem estruturas na boca importantes para fazer isso. Para fazer essa movimentação do alimento, para fazer essa trituração, para fazer a umidificação e também um processo químico que vai acontecer nesse órgão. O segundo órgão do sistema digestório é a faringe, mas que, na verdade, a faringe ela não é do sistema digestório. Ela faz parte do sistema, mas ela também faz parte de um outro sistema. Tá? Então, ela participa do sistema respiratório e digestório, que é um canal.
Lembrando que, por exemplo, a boca, ela também, além da alimentação que passa por ela para poder fazer o nosso processo nutricional, ela também tem a função, certo, de permitir a entrada de ar. Então, a gente respira pelo nariz, também respira pela boca. Então, é o mesmo canal. O canal que o ar passa para o sistema respiratório é aquele mesmo canal que passa para ir para o sistema digestório pequeno, tá? Um espaço pequenininho. Isso daí a gente vai chamar de faringe. Uma outra estrutura que está lá depois da faringe é o esôfago, porque a faringe aí, ela depois se divide, né? Uma partezinha vem comunicando com a laringe, a traqueia e os brônquios, tá? Que vai fazer parte do sistema respiratório, e a outra parte ela vai para uma outra divisória, né? A bifurcação, ela divide em dois. Ela vai lá para o esôfago, é um canalzinho que passa mais por trás, e aí vai lá para o estômago e seguindo para os intestinos. Então, depois do esôfago, é o estômago. Então, uma coisa que vocês vão ter que lembrar e que os alunos atrapalham na prova é obrigatório, porque a sequência do sistema digestório é obrigatório que vocês saibam. Certo? Isso aí não tem como dizer, não precisa não, porque você não precisa memorizar. Mas não é necessariamente memorizar e ficar decorando aqui, mas vocês têm que lembrar da sequência. Certo? Porque você só vai entender as funções em sequência se você compreender e tiver noção de quais órgãos em sequência existem no sistema digestório. Bom, então o esôfago tem funções específicas, o estômago também, e depois a gente tem os intestinos, tá? O intestino delgado e o intestino grosso, são dois. Lá na alimentação nossa de bovina, né? Tem lá dobradinha, tá? Que é a tripa fina, ela é o intestino delgado. E aquela parte mais grossa, que faz um contorno na barriga, né? Ela é o intestino grosso, é onde vão ser formadas as fezes. Então, a gente finaliza com o reto, que é um canal, e o ânus, que é a abertura, certo? A abertura para a saída de dejetos. Só que, além dos órgãos do sistema, né, tem as glândulas que fazem parte desse sistema. Então, a partir da faringe, tudo isso a gente chama de tubo digestório, incluindo boca, canal, sistema digestório. A partir do esôfago, tá? Faringe e esôfago, principalmente esôfago, a gente já chama de tubo, que é a tubulação por onde o alimento vai passar. Por isso que, no início, eu coloquei essa frase e chamei a atenção para a palavra tubo, certo? Então, tubo digestório, certo? Ou faz parte do sistema digestório. E as glândulas anexas, quais são elas? Eu acho que vocês já ouviram falar também, não é novidade não isso aqui, viu? A gente tem as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a mucosa intestinal. Porque quando eu comentei a respeito de glândulas, eu falei dos tecidos, essas glândulas, elas podem ser glândulas unicelulares, glândulas pluricelulares. Então, o que é glândula? Qualquer tipo de estrutura do corpo que produza e secrete substâncias. Então, a mucosa intestinal, ela tem essa função. Ela produz o muco, tá? Ela produz um componente seroso que é riquíssimo em proteínas. E essas proteínas têm função digestiva, a gente vai chamar de enzimas digestivas. E as glândulas salivares também fazem parte desse grupo de substâncias que elas secretam um muco, mas é um muco com proteína, então é uma glândula mista. O pâncreas libera constantemente substâncias no tubo digestório, algumas para neutralização de acidez e outras para fazer o processo digestivo. E o fígado, gente, que é um órgão, se a gente imagina aí um órgão que possa ser comparado com a indústria, é o fígado. Ele faz tudo, tá? Degrada álcool, tá? Elimina as toxinas, tá? Tira substâncias como colesterol do corpo, faz o processo de revitalização e reciclagem de células sanguíneas. Então, a gente tem funções específicas e diferentes para o fígado. E uma delas está relacionada com a digestão. Ela não é uma substância digestiva que ele vai liberar, certo? Não é uma função digestiva. Mas ou digestória, né? É uma função que participa do processo de digestão, facilita a digestão do alimento. A gente pode colocar assim, beleza? Então, esses são os órgãos, tem que lembrar. Algumas questões, por exemplo, eu colocava aqui pulmão, o cara empurrava o pulmão aí no meio.
Então, sequência do tubo digestório, do sistema digestório, boca, faringe, estômago e pulmões. Gente, pulmão. Você vai comer o alimento, vem para o pulmão, depois volta para a boca, depois você vai engolir de novo. Não faz o menor sentido. Então, por isso que a gente tem que lembrar da sequência de órgãos do sistema digestório, como também das suas glândulas anexas. Passando adiante, a gente vai observar essa composição do sistema digestório, tá? Observando essa figura aqui. Cadê ela? Sumiu? Tá aqui, pronto, beleza. Essa daqui é a estrutura geral do sistema digestório. Como é que a gente vê? Por exemplo, esse tipo de questão geralmente eu coloco nas provas. Coloque a ponta e você identifica o nome do órgão e as funções que ele desempenha. Ou alguma coisa que eu possa imaginar aí para estimular o pensamento e a criatividade de vocês na hora de responder. É o que a gente chama de incitar a capacidade de resolução de problema. Porque ver problema é o que a gente mais faz. Certo? Qual é o difícil? Encontrar uma solução para isso. Então, por isso que a gente tem que estar preparado para tentar encontrar soluções. Então, por isso que minhas questões acabam indo para esse campo, né? Para estimular nossa criatividade na hora de identificar problemas e verificar a possibilidade de correção desses problemas. Não é só criticar, é definir uma forma de corrigir. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, ponto 1, que é a boca. Aí esse ponto 2, ele é mais um pouquinho para cima, tá, gente? Aqui, ó, certo? Um pouquinho mais para cima. Aí essa partinha daqui que comunica boca, aí por aqui pela frente passaria a traqueia. E aí laringe, traqueia, ou seja, o sistema respiratório viria por aqui para bifurcar nos dois pulmões. Então, isso aqui representaria a faringe, o esôfago, tá vendo que é um tubo longo passando pelo mediastino. O que é esse negócio de mediastino, gente? É o espaço entre os dois pulmões. Então, aqui vai estar o coração centralizado, está passando a traqueia, também está passando o esôfago como tubulação para o abdômen, certo? Então, essa região torácica, a gente vai encontrar pulmões e coração e a passagem dos dois canais. E abaixo de uma região que a gente chama de diafragma, você vai encontrar o sistema digestório como um todo, né? Os órgãos do sistema digestório e excretor, que os rins vão ficar aqui na lateral do corpo, ó, tá? Então, essa parte de vermelho aqui toda, ela é o fígado, e aqui você tem o estômago, tá vendo? Ó? O estômago é como se você estivesse observando aí de frente para mim. É o lado esquerdo isso daqui, tá? Ó, onde está apontando esse número 4. Então, esse estômago ele dá uma pequena curvatura para o lado esquerdo. Isso aí até o posicionamento de você deitar lateralmente no ambiente, depois de você almoçar, de você ingerir bastante alimento, alguns favorecem o refluxo e uma posição favorece o andamento contínuo do processo digestivo. Então, quando você deita para o lado esquerdo, essa comida ela acumula nesse ponto e tende a descer. Quando você deita para o lado direito, a tendência é forçar uma abertura que tem entre o esôfago e o estômago, chamado de esfínteres. Bom, partindo daqui, então, o alimento vai seguir por essa abertura, tá vendo aqui, ó? Não o ponto 6 verdinho. O ponto 6 verdinho é a vesícula biliar, que ela armazena produtos do fígado e depois jogam através do canal colédoco lá no sistema digestório. Só que aqui embaixo, tá, gente? Tá pequenininho, mas veja aí se consegue enxergar, ó. Tá vendo aqui, ó, espaçozinho? Essa figura não tá boa porque ela tem que estar colorida aqui para destacar. Então, esse espaçozinho pequenininho aqui é uma glândula, é o pâncreas, certo? Então, aqui está o pâncreas. O produto liberado pelo pâncreas, que a gente chama de suco pancreático, ele vai ser jogado aqui no canal colédoco, porque ele vai coletar. Então, ele coleta a bile e coleta o suco pancreático e joga no início do tubo digestório, do intestino delgado. Então, esse início do intestino delgado a gente chama de duodeno. São os 15 primeiros centímetros. Depois você tem o jejuno, que é a grande parte, e o íleo, que é a terminação, a parte final, até chegar próximo do intestino grosso. Então, 1 boca, 2 faringe, 3 esôfago, 4 estômago, 5 fígado, 6 vesícula biliar presa ao canal colédoco, 7 pâncreas, 8 intestino delgado. Do intestino delgado ele segue para o intestino grosso, tá? Com seu colo ascendente, transverso, descendente
e o sigmoide. Sigmoide porque ele se assemelha muito à letra sigma, que é parecendo um S, tá? Só que é um S mais inclinado. Então, você tem o canal sigmoide e aí você tem o reto e a abertura. A abertura está lá atrás, então está mostrando a abertura. Mas aqui o canal, que é o reto, está vendo? A final do tubo digestório do sistema do intestino grosso, e aí o resto não digerido vai ser liberado para o ambiente. Jogado fora. Então, essa daqui é a sequência dos nutrientes, ele vem pela boca, passa pelo estômago, intestino delgado, intestino grosso, e aí vai embora. Lembrando que aqui está apontando para algumas setas, tá? Então, quais são essas setas? Algumas estruturas que são liberadas pelo fígado e pelo sistema digestório, tá? Ou glândulas anexas do sistema digestório. Observe aqui, ó, tá vendo? Ó, a imagem dos pulmões, a imagem do coração no meio e o esôfago passando no meio, certo? Entre pulmões, coração e a traqueia que também está passando pela frente, certo? Então, essa daí vai ser a ordem de passagem do alimento pelo tubo digestório, certo? Então, vamos ver se a gente consegue... Lembrando que eu disse para vocês que o sistema digestório, ele tem algumas funções. Então, a primeira função dela é fazer a digestão. A gente vai tentar entender como é que funciona esse processo digestivo, tá? Como é que acontece a digestão do alimento, quais são essas substâncias, que tipo de alimento vai ser digerido e qual produto vai ser obtido. Quando a enzima age na substância, o que é que vai liberar? Então, esse tipo de questão você tem que ficar atento. Tá? Alguns alunos estavam comentando, eu estudei muito para a prova, não consegui identificar, eu quero saber onde é que está o erro. Gente, não existe erro, existe dificuldade de compreensão, certo? Em alguns pontos. Aí é tentar encontrar a melhor forma de você conseguir lembrar das informações e sempre tentar interligar. E aí é o tempo, tá? É o estímulo, é o contato direto, é você estudar sempre, não desistir, que a gente vai acabar sempre melhorando essa qualidade. Bom, segundo ponto. Primeiro você digere, depois você absorve. Então, você tem a função de ingestão, para digerir, ingerir é você colocar para o sistema digestório, digerir é você quebrar e absorver é o último tipo. Só que a gente vai comentar durante essas aulas, tá? Já está chegando no finalzinho desse nosso tópico de hoje, alguns tipos de digestão, são dois. Uma digestão que a gente chama de digestão mecânica, que é todo o movimento. Falou em movimento da alimentação pelo tubo digestório, pelo sistema digestório, mastigou, movimentou para lá e para cá, pronto, é digestão mecânica. Engoliu, digestão mecânica. Passou para o estômago, digestão mecânica. Empurrou para o intestino delgado, intestino grosso, digestão mecânica. Tá? Falou em movimento do corpo, é digestão mecânica. Mas quando a substância ela é transformada em outra, ou seja, quando ela é quebrada pelo processo de ação, pela ação das enzimas digestivas, aí vocês vão chamar de digestão química, que começa já na boca e finaliza no intestino delgado. O intestino grosso não tem digestão química, só mecânica. Então, a gente tem a digestão mecânica, que é relacionada com todo o movimento que existe no alimento. Tá? Colocar movimentação dos alimentos no sistema digestório. Quando se trata da quebra de substâncias, aí a gente chama de digestão química, e aí essa substância vai sendo modificada até que a gente faça o processo de absorção nas menores substâncias que existem. Certo, gente? Então, como a gente já está finalizando aqui o nosso tempo, agradeço a paciência de vocês. Qualquer dúvida, manda através do contato, que eu vou tentar montar as aulas sempre em cima daquilo que vocês têm dúvida, tá, gente? Então, se tiver dúvida, melhor. Agradeço a paciência de vocês por esse tempo de aula, né? Tchau e até a próxima aula.